Bruno, você, tudo bem? Tudo bem. João Guilherme, Flamengo TV. Você jogou na Alemanha, jogou no Wolfsburg. Você tem alguma lembrança, né, de algum momento lá, de algum jogo contra o Bayern de Munique, né? E agora chegando esse jogo, um dos mais importantes da história do Flamengo, e você, que é um dos caras mais importantes da história do Flamengo, gostaria que você falasse sobre isso, por favor. Boa tarde a todos. Olha, João, lembrança que eu tenho é um time que marca muito forte, né? É uma equipe bem compacta e onde a gente vai ter o um para um, né, o mano a mano, uma gíria nossa brasileira, porque assim a gente pode conseguir ter êxito nessa forma, porque é um time que marca muito mano a mano e a gente tem jogadores rápidos na frente, jogadores que pode decidir no um para um, pode conseguir levar vantagem nesse jogo. Bruno, aqui você teve alguns altos e baixos, que é normal para o jogador, e de uns tempos para cá você vem numa crescente muito grande. Aqui você atribui a recuperação dos seus bons e grandes momentos que você vem conseguindo executar agora nessas últimas partidas. Se puder. Olha, todo jogador tem altos e baixos, comigo não é diferente, não foi, né? E eu procuro sempre estar no meu melhor cada dia. Então, nesse tempo para cá, estou procurando abdicar mais ali como centroavante, né? Como eu tenho jogado, e para poder ajudar a equipe do Flamengo. Então, acho que o segredo é esse, é trabalhar cada dia para poder chegar onde eu quero chegar. Ô Bruno, Gabriel Oliveira, você foi o único dos pendurados a entrar em campo na última partida. Teve que se policiar ali em campo, e até como é que é entrar em campo? Você vai entrar em campo num jogo como o Bayern, mas tendo que se tomar cuidado, como é que vai ser isso? Olha, no último jogo, todo mundo veio falar comigo a respeito desse cartão e fiquei muito apreensivo dentro do jogo. Claro que não queria estar de fora de um grande jogo que a gente tem pela frente, mas sou experiente, consegui manter a calma ali e não chegar de uma forma mais dura e para poder levar o cartão. Mas nesse jogo agora estou bem, estou pronto para poder ajudar o Flamengo mais uma vez. Espero poder ajudar novamente. Bruno, como é que você pode... Desculpa, Pablo, a gente está seguindo uma ordem. eu te perguntei se falou que era ok. Não, tranquilo, não entendi a pergunta. Entendi. Bruno, boa tarde, né? Você chegou ao Flamengo em 2019, ganhou duas Libertadores, dois campeonatos brasileiros, esse é o teu terceiro Mundial, tem muitos títulos, gols decisivos, frases históricas também, declarações históricas, identificação tremenda com a torcida do Flamengo. Queria saber se você já parou para pensar qual é o teu patamar e qual o patamar que você chegou na história do Flamengo e o patamar do Flamengo na tua história como jogador de futebol também. Olha, acho que desde quando eu cheguei no Flamengo e outros clubes também que eu passei, sempre procurei dar o meu melhor e ajudar a ganhar jogos, títulos também. É claro que aqui no Flamengo eu sou muito feliz, e 16 títulos e quero poder ganhar mais, para entrar cada vez mais na história do Flamengo. Então, acho que o patamar que eu posso dizer aí é ganhar títulos. O que importa é o que vai ficar marcado na história do Flamengo. Então, é isso que eu vou procurar fazer nesse tempo ainda que eu tenho de Flamengo. Júlio. Bruno, você espera um jogo de mais coragem, tipo o próprio Flamengo contra o Chelsea, né? Considerando brasileiros contra europeus, ou um jogo de mais precaução, inteligência tática até, né? Defesa, como foi lá o do Botafogo contra o PSG. E a outra, se você acha que você vai jogar desse começo. Olha, como você já sabe, o Felipe tem uma identidade da forma que ele joga, independente da equipe que a gente enfrenta, o Flamengo sempre vai jogar para frente. É claro que temos que ter as precauções ali, todo mundo correr, todo mundo se ajudar. Acho que torna mais difícil, né, para o Bayern poder entrar na nossa linha. Então, cara, eu vejo muito isso nesse jogo agora, todo mundo se ajudando dentro de campo, que a gente possa conseguir uma grande vitória, né? É o que todos nós queremos, sabemos da dificuldade que vai ser, e ainda não sei se eu vou ser titular.
Bruno, tudo bem? Ô, Bruno, no Mundial, naquele formato antigo, né, a expectativa de enfrentar o europeu dependia muito de ir à final, como vocês fizeram em 19. É, agora o europeu já apareceu no caminho, numa fase de grupos. O quanto já ter passado por aquele jogo do Chelsea, vivenciado aquela experiência, principalmente o desempenho, vai ser importante e útil para vocês trabalharem a estratégia desse jogo, do Bayern. Olha, mudou, né, o Mundial esse ano e, como você falou, hoje a gente já enfrenta na fase de grupo o time europeu, tivemos o Chelsea pela frente e a gente sabe que é difícil jogar contra o europeu, mas nós sabemos a força do Flamengo também. A gente tem que fazer o que a gente fez contra o Chelsea. Todo mundo correndo, todo mundo se ajudando, que assim a gente pode conseguir uma vitória. Aí, caso ao contrário, eu acho difícil se a gente não se ajudar dentro de campo, não correr. Então, essa é a minha visão. Bruno, a gente sempre fica tentando decifrar o que o Felipe está pensando para escalar o time, né, a cada jogo, e a gente sabe, né, que ele faz muito de acordo com o adversário. E a gente já viu em alguns momentos assim que o Flamengo precisou ter mais intensidade, ou que o jogo ia ser um jogo de muita intensidade, num ataque ali formado por você, Plata e Luiz Araújo. Foi assim até naquela final contra o Botafogo lá da Supercopa em Belém. E acredito que talvez seja uma possibilidade para esse jogo. Eu queria que você falasse um pouco como funciona quando vocês três estão juntos em campo. O Plata pode jogar por dentro também, tem o Gerson chegando ali pelo lado direito. Falasse um pouco dessa conexão de três caras tão intensos como vocês três. Vejo que a gente se conecta muito bem ali na frente, os jogadores rápidos, né? E hoje nenhum zagueiro quer ficar correndo atrás de atacante rápido. O nosso zagueiro sempre fala isso. É difícil quando tem que correr 30, 40 metros para trás. E acredito que quando o Felipe pensa numa escalação assim, com mais jogadores rápidos na frente, que seja para esse ponto. Porque ele vê a linha defensiva, as dificuldades que tem de correr para trás, e ele acaba optando os jogadores rápidos na frente, que sabe atacar o espaço, mas também sabe jogar no pé. Então, acho que é essa linha que eu vejo que ele consegue enxergar. O provável time do Bayern, a zaga, né, pensando no miolo da zaga, deve ter o Jonathan Tah, que é um zagueiro de 1,95 m de altura, e o Dayot Upamecano, que tem 1,86 m, mas pesa 90 kg. É melhor ou pior enfrentar esse tipo de zagueiro? Grande. Eles são técnicos, mas eles também são muito grandes. Assim. Talvez na velocidade faça uma diferença. Qual é a forma de encarar zagueiro brasileiro? Melhor forma. Na minha visão, velocidade. Foi o que eu acabei de falar com ela. Eles não vão querer correr 30, 40 metros para trás. Mas ali, se a gente estiver de costa e eles são mais fortes que a gente, vai ser um jogo perfeito para eles. Então, se a gente tiver jogadores rápidos na frente para atacar o espaço o tempo todo, acho que nesse ponto a gente pode gerar grande vantagem sobre a zaga deles. Bruno, o Flamengo teria a chance de marcar um feito histórico nesse Super Mundial, que era ser o único clube brasileiro a conseguir 3 vitórias. Infelizmente não aconteceu por conta do Los Angeles, o último empate na terça-feira. Queria saber de vocês assim, como é que vocês conversaram depois desse jogo e principalmente pensando na projeção que vai ser o jogo contra o Bayern no próximo domingo. Olha, a gente sabia que a vitória é o que a gente queria e também tinha um prêmio, um valor, né, que o Flamengo receberia também com essa vitória. Não é porque tinha esse valor que a gente queria perder, mas, cara, a gente quer vencer todos os jogos. E a gente tem um pouco de dificuldade quando a gente pega uma linha de 5, né? 3 zagueiros ali, mas com 2 laterais baixo. É uma dificuldade que a gente está tendo um pouco nesse ponto. E aí acabou sendo um jogo bom por Los Angeles, mas não vejo que a gente jogou mal também, não. Vejo que a gente fez um bom jogo. É claro que propomos o jogo o tempo todo e uma hora a bola
vai acontecer de entrar, e foi o que aconteceu nesse jogo. Então, eu vejo isso também dessa forma, que a gente tem que projetar um jogo de cada vez. O jogo contra o Los Angeles foi dessa forma, mas contra o Bayern a gente tem que estar ligado 100% para não acontecer lances bobos para a gente deixar ele sair na frente. Bruno, ninguém conhece o seu corpo melhor do que você, o seu físico melhor do que você. Lá no início do ano, se você tivesse que imaginar assim, em que momento eu queria dar minha volta por cima na temporada e aquele estalo que é para ninguém segurar mais, você imaginaria que seria justamente num jogo contra um europeu, na Copa do Mundo de Clubes, e se você acha que esse momento da virada chegou? Boa pergunta. Acho que, como eu falei, eu busco jogo a cada jogo o meu melhor. E nesses jogos assim, eu costumo ir muito bem, né? Então, se for para dizer, pode ser que seja esse jogo que eu esteja iluminado mais uma vez para poder ajudar a minha equipe. Não só eu, mas todos os meus companheiros também, que a gente possa estar uma excelente tarde, fazer um bom jogo, da forma que a gente sempre joga, Flamengo para cima, jogando para vencer, e é isso. Você sentiu essa virada, assim? Exato. Bruno, muito se fala de campo e bola, mas com tudo que acontece na sua vida, a gente queria saber como é que está a sua cabeça nesse ponto aqui, se é possível se manter concentrado só em Mundial, só no Flamengo, se se fecha numa bolha, como você se faz para se lidar de tudo que se fala em relação a isso? Acho que, primeiramente, eu procuro estar com a minha família, minha esposa, meus filhos, e eles que me dão apoio todo dia. E eu sou um cara bem reservado, sabe? Sou um cara que, tipo, gosto de estar sempre com pessoas que me ajudam de alguma forma, pessoas que querem o meu bem. Então, é isso que eu sempre quero para minha vida. E estou bem, nos Estados Unidos com a minha família, jogando Mundial, podendo curtir também um pouco desse paraíso aqui. Então, cara, estou muito feliz, estou muito contente de estar mais uma vez representando o Flamengo no Mundial. Então, espero poder estar em outros também para poder ajudar o Flamengo. Bruno, tudo bem? Boa tarde. O Wesley falou depois do jogo contra o Chelsea que você é o primeiro a correr. É o cara que mais conquistou do elenco, junto ao Arrascaeta, mas é sempre o primeiro a correr e isso motiva os jogadores. Eu queria fazer uma comparação com 2019, porque aquela final foi uma final difícil para o Flamengo, mas o time não desistiu. O caminho poderia ser mais fácil, mas vem o Bayern de Munique, um gigante alemão. Qual a comparação que você consegue fazer para esse jogo com aquela final, onde você teve uma participação direta naquele primeiro gol do Gabigol? Cara, acho que, como você falou, e eu vejo também assim, todo mundo correndo, se ajudando. Dependendo de quem é mais velho, quem é mais novo. E esse é o espírito do time, é o espírito que a gente não negocia, o Felipe também não negocia, o Felipe cobra bastante, que a gente tem que jogar com intensidade, que a gente tem que jogar todo mundo correndo, se ajudando, porque assim a gente consegue ganhar jogos diante de uma equipe tão difícil que é o Bayern. Acho que se a gente correr, se a gente nos ajudar, acho que a gente tem total condições de ganhar o jogo. Claro que é difícil, mas não é impossível. Vamos enfrentar uma equipe europeia, mas já mostramos que ganhamos do Chelsea. É claro que o Bayern, na minha visão, é bem melhor que o Chelsea. Então, cara, vai ser um grande jogo e, como eu falei, espero que a gente seja numa tarde iluminada, que a gente possa vencer. Bruno, Chico Moeda, prazer TV. Primeiro, obrigado por tudo que você faz, feito pelo Flamengo. Te amo, meu irmão. Cara, assim, você foi o melhor jogador, na minha opinião, contra o Liverpool com 19, contra o Chelsea você entra e muda o jogo completamente. Agora a gente vê o Bayern de Munique. Tem alguma coisa diferente que passa na sua cabeça antes desses jogos? E como você acha que pode contribuir ofensivamente para o Flamengo, especificamente nesse jogo? Eu acho que não. Como eu falei, eu procuro sempre dar o meu melhor, cara. Nesses jogos, assim, eu não sei o que acontece, mas eu me concentro mais. Não que em outros jogos eu não me concentro dessa forma, mas parece que minha mente nesses jogos
se blinda completamente. E eu penso na equipe que a gente vai enfrentar, vejo vídeos do zagueiro laterais que eu posso jogar de ponta também, que eu posso enfrentar pela frente. Então, com a minha experiência também, velocidade, cabeceio, eu procuro sempre estar no momento exato ali para poder finalizar. Então, espero que a gente possa fazer um grande jogo mais uma vez, diante de uma grande equipe, né? E que a gente possa vencer. Que a gente tem visto muitos elogios ao time do Flamengo, especialistas, muita gente que está aqui também falando muito bem sobre o Flamengo. Mas também tem lido na imprensa alemã que eles falam que enfrentar o Flamengo, na teoria, no papel, é uma tarefa mais fácil de enfrentar o Chelsea. E que já os adversários complicados vêm a partir das quartas de final. O que você responderia para os alemães? Acho que não, futebol é dentro de campo. É 11 contra 11. Não tem essa, eles vão vir com mais do que 11, nem a gente também. Então, a gente se concentrar bastante mesmo, porque é o jogo das nossas vidas. Para eles lá, pode ser dessa forma que eles pensam, mas a gente encara e pensa como uma final. Então é assim que a gente vai entrar, encarando como se fosse uma final. Meu nome é Tom, eu sou da Divi. O Flamengo enfrentou adversários com diferentes estilos táticos e diferentes modos de jogo nessa primeira fase. O que você acha que o time poderia ajustar a partir de agora das oitavas de finais, que em algum momento, algum desses estilos de jogo fizeram com que o clube não desempenhasse a mesma eficiência que deveria? A gente já teve outros jogos agora também no jogo contra o Los Angeles. Quando a gente enfrenta uma equipe bem baixa, né, com as linhas bem baixas, a gente tem um pouco mais de dificuldade de entrar, porque são muitos jogadores atrás da linha da bola, com 5, 8 jogadores marcando ali à frente do gol, e é mais difícil entrar. E quando a gente joga contra a equipe que deixa a gente jogar, teoricamente que a gente consegue desempenhar melhor o nosso futebol e a nossa tática também. Então, é isso. A última. Bruno Gustavo Lopes Dazon. Eu queria te perguntar de duas gerações de jogadores do Flamengo. O Arrascaeta, que está com você desde 2019, numericamente está tendo um início de temporada muito bom. Saber se você viu alguma coisa de diferente nele e também a sua relação com ele no dia a dia. E sobre o Wallace Young, que o Felipe Luiz disse que ele já é uma realidade. Como é que é a sua relação com ele e também com os outros garotos que estão sumindo aí do Flamengo? No Arrascaeta eu vejo diferença em tudo. Ele é o 10 do Flamengo, é um craque, jogador de seleção, de Copa do Mundo, é uma referência para nós aqui no Flamengo, cara que eu me identifico bastante também com a sua qualidade, né, de passe, de gol também, e sempre quando eu jogo com ele, ele sempre me dá alguns toques, fala para mim ficar ligado, porque ele acha alguns passes ali meio mágico, né? Então, cara, ele é um jogador muito, muito grande e nesse jogo cresce também, tá vindo agora de vários jogos bons. Então, espero que ele possa nos ajudar mais uma vez, como sempre está ajudando. O Wallace Young é um garoto, mas que eu estava até falando com o Felipe ontem, eu me identifico nele, por incrível que pareça, é um jogador que corre, que ajuda, que marca gol. E também vejo ele ser um jogador iluminado, porque tem muita estrela. Você fez gol contra o Chelsea, fez gol agora contra o Los Angeles. Joga grande, ele não se esconde, jogador que vai para cima. Então, cara, eu acho que ele vai ter muito êxito aqui no Flamengo e vai nos ajudar bastante